Bem, pessoal, voltando aqui, interessante falar que houve uma mudança do CPP, tá? Foi o caso da Lei Mariana Ferrer, tá? Foi uma menina que foi vítima de um estupro. Lembra aquela vez que surgiu uma história de estupro culposo? Ela foi estuprada numa boate. E aí depois, como tratava-se de um estupro de vulnerável, porque ela, segundo ela, estava tão bêbada a ponto de não dar consentimento para a ação do sujeito, era para ele ter sido condenado por estupro. Por que ele não foi? Porque como ela falou que ela estava vulnerável, não houve assim uma violência por parte dele, porque ela estava desmaiada, segundo ela falou. Então caracteriza estupro de vulnerável. Ponto. Segunda questão, como ele trouxe testemunhas no processo para falar no seguinte sentido: olha, quem olhava de fora não percebia que ela estava tão bêbada a ponto de estar vulnerável. Então o magistrado falou que, como não existe o estupro culposo, ele devia ter tido mais atenção, mas ele não agiu com um dolo. Logo, ele foi absolvido, tá, do processo, mas na audiência o advogado ele acabou sendo um pouco grosseiro com a menina e viralizou esse vídeo. Depois vocês podem procurar no YouTube, aqueles que tiverem curiosidade. Ele foi um pouco grosseiro com ela na audiência, e o advogado e o juiz nada fez. Então ele perguntava coisas assim: você pensou no dinheiro que ele tem? Sabe, querendo induzir, né, a produção de prova, no sentido de que ela inventou aquelas acusações com o intuito de pegar dinheiro, ter alguma questão financeira sobre o rapaz, tá? E aí teve essa alteração para proteger as vítimas de violência sexual, tá? Tinha uma convenção, tá? Poucas pessoas sabiam dela, que é a Convenção de Belém, tá? Mas era mais relativo a Convenção de Belém, né? Foi uma convenção interamericana, buscou a erradicar a violência contra a mulher, tá? Mais no sentido de violência doméstica, tá? Mas já havia, né, uma convenção interamericana que buscava proteger. Quem tiver também curiosidade, dá uma lida lá, a Convenção de Belém, no sentido de proteção às mulheres. Foi sancionada uma nova lei, porque sinceramente muita gente não sabia da Convenção de Belém, mas já estava previsto na Convenção de Belém esse tipo de coisa. Por exemplo, não é possível o advogado perguntar, por exemplo, ou o promotor ou o juiz, se a vítima usava saia curta naquele dia. Ou seja, você não pode utilizar características, né, de preconceito. Então ela usava saia curta, ela estava provocando alguma violência contra ela. Essa ideia ela não é mais aceita no direito. Então o juiz, eu já vi isso acontecer, tá, de indeferir perguntas, esse tipo de pergunta, com base na Convenção de Belém. Por quê? Porque não pode fazer esse tipo de pergunta. Ela usava saia curta, ela não usava? Pouco importa para o processo isso. Então o juiz pode inclusive indeferir a pergunta por conta da Convenção de Belém. E agora mais específico também sobre o Código de Processo Penal, essa alteração devido à Lei Mariana Ferrer, tá? Quanto ao prazo, vamos utilizar aqui o nosso calendáriozinho. Eita, me tampou, mas não tem problema não, tá? Prazo penal, tá? Prazo de prisão, prazo penal. Como que ele conta? Se começou hoje, ele conta hoje. Não interessa se começou 11h50 da noite. Se o cara foi preso hoje, conta hoje. Prazo penal, prazo de pena, prazo de prisão. Prazo processual é diferente, tá? Se eu fui intimado hoje, numa terça-feira, dia 4, passa a contar dia 5. Vamos supor que seja 5 dias o prazo. Dia 1º, 5, dia 2º, 6, dia 3º, 7, dia 4º, 8, dia 5, 9.
Primeiro detalhe, prazo processual penal eu conto corrido. Não é igual ao processo civil que eu conto só dias úteis. O prazo processual ele tem que começar em dia útil e terminar em dia útil. Então, se o meu prazo terminar ali dia 9 no domingo, eu pulo para o outro dia, ele se encerra no dia 10. Ah, Pedro, mas eu fui intimado no domingo, ou pior, na sexta-feira. Começa a contar na sexta? Não! Começa a contar no próximo dia útil seguinte, na segunda-feira, tá bom? Então, o prazo processual é isso. Iniciou na segunda, começa na terça, se eu for intimado na segunda, tá? Começa sempre no próximo dia útil subsequente. Beleza? Beleza. Acabou em dia útil? Beleza, vale aquele dia. Não acabou em dia útil, eu passo para o próximo dia útil subsequente. Tem que começar e terminar em dia útil, mas o prazo é corrido, tá? Conta-se também os finais de semana. Só não pode começar e nem terminar em final de semana. E feriados, beleza? Beleza. Isso é importante porque, tá? Nas petições, várias vezes eles colocam assim, peticione no último dia do prazo, tá? Então você tem que saber fazer a contagem do prazo e colocar lá na data, no final da sua petição, o último dia do prazo. Então eles querem saber se você sabe ou não contar prazo processual, beleza? Beleza. Aqui ele fala da fraude, né? Do golpe do Pix, o que é o princípio da consunção. Em algumas situações, eu tenho um crime mais grave e um crime menos grave. Tá? Quando eu trato, por exemplo, do homicídio, o homicídio é um crime mais grave. E qual que é um crime menor se comparado a ele? Tá? Não lembro o nome do autor, mas ele chamava de... O Nelson Gria falava que era o soldado de reserva. Tá? Então eu tenho, por exemplo, o homicídio, que é matar alguém, 121, beleza? Beleza. Mas eu tenho também o crime de lesão corporal. Lesão corporal está lá no 129, tá? Eu ferir a sua integridade física. Percebe que para entrar no homicídio, para eu chegar no homicídio, percebe que eu tenho que te lesionar? Se eu dou um tiro no seu peito, no seu braço, qualquer lugar, eu dou um tiro em você. Percebe que eu também pratico uma lesão corporal porque eu ofendi a sua integridade física. Mas a minha ideia foi trazer a morte para você e não uma simples lesão corporal. Por isso que eu respondo pelo crime mais grave. Um outro exemplo de princípio da consunção. Quando eu vou praticar um estelionato e eu falsifico um documento para praticar o estelionato, ele é considerado um crime meio. Logo, eu aplico o princípio da consunção também. Beleza? Beleza. Aqui trata-se de uma fraude eletrônica, etc e tal. Tá? Um crime novo também, lá do 121 do 171, que é o próprio estelionato. Tá? Então, pode ser, inclusive caiu recentemente na OAB sobre isso. Tá? Dessa questão do princípio da consunção, quando eu utilizo um crime meio. Então, se eu praticar um crime, mas o meu objetivo não é esse crime, meu objetivo é outro, tá? Ah, como assim, Pedro? Eu falsifiquei um documento, tá? Eu falsifiquei um WhatsApp, por exemplo, mas o meu objetivo não é se passar por você, meu objetivo é se passar pelo João. Não, o meu objetivo é praticar um estelionato, entende? O meu objetivo é maior. É um crime mais grave, mas para eu chegar nesse crime, eu tenho que praticar esse crime menor, tá? Logo, pelo princípio da consunção, eu não respondo pelos dois, eu respondo só pelo mais grave, beleza? Beleza! Aqui, ó, súmulas 17. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade devida, este é absorvido. Então, o sujeito responde só pelo crime de estelionato, tá? É o que a gente estava falando agora. Crime continuado. Quando o sujeito ele pratica vários crimes um atrás do outro, ele recebe um benefício do direito penal. Qual que é esse benefício? O crime continuado ele é um benefício para quê? O exemplo que a doutrina traz, que é bem simples, é o seguinte. A empregada doméstica, ela vai na casa da patroa e vê um faqueiro, aquele faqueiro lindo, coisa mais linda de prata. Ele fala, olha, meu sonho era ter um faqueiro desse, mas eu não consigo comprar, porque o faqueiro vale 4 vezes meu salário. O que eu vou fazer?
Se eu sair da minha casa com faqueiro, ela vai perceber, né? O que eu faço? Cada dia eu vou lá e pego uma faca. Um dia eu vou lá e pego uma faca, outro dia eu pego uma colher e boto na minha bolsa. Todo dia eu vou praticando esse furto, tá? Ah, mas eram 200 peças do faqueiro. Ela vai responder por 200 furtos? Se a gente pegasse o furto de 1 a 4 anos, pena mínima 1 ano. Ela vai tomar 200 anos por causa de furto de um faqueiro. Percebe que isso tornaria injusto. Então, quando eu trato lá do artigo 71 do Código... Já vai abrir já, tá? Quando eu trato lá no 69... Quando eu trato do artigo 69, eu posso ter um concurso material, um concurso formal ou um crime continuado. No crime continuado, o agente mediante mais ação pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, maneira de execução e lugar. Tá? É o exemplo do faqueiro, ela vai lá e furta. É sempre o mesmo furto. Tá? Condições de tempo. Tem doutrina que fala que é uma semana, tem doutrina que defende até um mês. Prevalece um mês, tá? Então, todo mês realizando aquele furto. Lugar, tem que ser no mesmo lugar ou adjacências, mesmo bairro, mesma cidade, tá? Cidades vizinhas, Dourados e Itaporã, tem discussão, tá? Prevalece que vale também, desde que sejam cidades muito próximas, tá? Maneira de execução tem que ser a mesma maneira de execução, tá? Enfim, quando que eu aplico? Eu dou a continuidade, aplico uma só pena se for o mesmo crime, tá? Se for vários crimes, eu aplico a mais grave e aumentado de 1/6 a 2/3. Então eu pego ela furtou o faqueiro? Furtou. É 200 furtos? Não, é um furto só, tá? Aumentado de 1/6 a 2/3, tá? É um benefício para o sujeito. Tá? Isso é o crime continuado. Beleza? E ele é aplicado quando os tipos penais são idênticos, mesmo tipo penal, período de tempo no máximo 30 dias que a gente falou, mas assim, não tem uma legislação que trata disso, tá? É a doutrina que regulamenta. Até um mês dá para aguentar. Tem doutrinador que fala que até uma semana, tá? Mas prevalece um mês, como eu falei para vocês. Serem vítimas diferentes também não afasta. Tá? Então, é uma possibilidade aqui de você oferecer uma defesa alegando tudo isso que a gente tratou. Continuidade delitiva, princípio da consunção, até para o prazo, em regra tem que ser no último dia do prazo, tá? E fala aqui a respeito da audiência de instrução, não esqueçam, tá, de arrolar as testemunhas, que elas vão ser necessárias. O momento de arrolar a testemunha é no momento de defesa. Ah, eu perdi e não coloquei lá rol de testemunhas. Você prejudique muito o teu cliente, porque era o momento que ele tinha para poder apresentar a defesa e você, como advogado, deixou de apresentar as testemunhas. Professor, o exercício não falou que de nenhuma testemunha. Não interessa. Lá no final você é obrigado a colocar rol de testemunhas. XXX ou tracinho, tá? É a demonstração que você sabe que você tem que apresentar o rol de testemunha. Beleza, pessoal? A gente vai encerrar por aqui essa aula. Atente-se a esses pequenos detalhes, tá? Após vocês fazerem esse exercício, uma dica que eu dou é pegar a última prova da OAB que eu mostrei para vocês, tá? Caiu também uma defesa preliminar, imprimam a prova. Façam em casa, num domingo, aí, num sábado, imprimam ela, faça a petição e depois vai lá e corrige pelo espelho da prova. Já tem lá a correção, tem o que está certo e o que está errado. Não adianta pegar lá e ler. Pega, faz o exercício e depois corrige, para ver o que errou, para ver o que deixou, o que acertou, tá? Se vocês quiserem passar para mim corrigir depois, eu corrijo e devolvo para vocês. É importante fazer essa autoavaliação para vocês perceberem como que eu estou, como que eu não estou, tá? Reforçando todas essas atividades que a gente trabalha nos sábados na aula de prática, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Defesa preliminar não tem segredo, a estrutura é fácil. E aí mais para frente a gente vai trabalhar a alegação final, vamos trabalhar os recursos,
tá? Mas foque na defesa agora. Beleza? Um abraço.